Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 170 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos aqui no capítulo em que Santa Teresa encontra os padres jesuítas que a dirigem, então, espiritualmente a respeito das suas experiências místicas, né? Após encontrar o padre Cetina, ela vai se encontrar então com um padre, um grande pregador, né? Ao contrário do padre Cetina, que era um padre desconhecido, né? Da ordem da Companhia de Jesus, o padre Francisco não, né? Ele era um padre, um pregador famoso, né? Então, nós estamos aqui exatamente na citação da própria Santa Teresa a respeito dessa confissão que ela fez com ele, né? Ouviu-me ele, abre aspas, né? Ouviu-me ele, pois, e disse-me em seguida que era Espírito de Deus e que julgava já não ser conveniente resistir, mas até então fora bem feito fazê-lo. Mandou-me que, quando me pusesse a orar, sempre começasse por um passo da paixão e depois o Senhor me levasse o Espírito, deixasse Sua Majestade levá-lo e não lhe resistisse, não o procurando eu. Como quem estava muito no cume, deu-me remédio e conselho, que importa muito para isso a experiência. Disse que já seria erro resistir por mais tempo. Fiquei consoladíssima e o cavaleiro também. Vocês lembram que o padre Cetina tinha sugerido a Santa Teresa não parar com a oração mental, mas resistir, né, aquelas consolações. O que o padre Francisco agora sugere a ela que não resista mais, né? Os próprios receios de Salcedo se aquietaram então por algum tempo, e quando o grande jesuíta deixou Ávila, poucos dias depois, as perturbações de Teresa pareciam ter se dissipado para sempre. Seguiu-se um período de habitual alegria e tranquilidade, em que ela continuou a obedecer ao padre Cetina com confiança infantil. Sempre que alguma dúvida ou perplexidade vulgar a assaltava, escrevia, evidentemente com autorização do confessor, ou por sugestão dele, ao padre Francisco, e algumas semanas depois recebia uma carta de encorajamento e conselho. Por onde quer que ele fosse, falava dela com afeição e respeito, como se tivesse alguma intuição de que, embora viesse a morrer primeiro, ela viria a ser canonizada bastantes anos antes dele, se alguma vez a sua profunda humildade lhe deixasse imaginar que seria elevado aos altares da Igreja. A correspondência entre eles, continuada depois de Francisco de Borja ter sido feito geral, o terceiro da Companhia de Jesus, deve ter coberto uns 18 anos, desde 1554 até a morte dele em 1572. No entanto, nenhuma só das suas cartas se encontrou. Teriam sido destruídas ou estarão ainda para aparecer nos arquivos de algum velho convento ou em alguma livraria dos jesuítas. Que tesouro escondido! Aqui tem uma nota dizendo assim: a Madre Isabel de Santo Domingo, no seu depoimento para o processo de canonização de Santa Teresa,
afirmou ter visto várias cartas de São Francisco de Borja, né? Que ele foi canonizado também, né? Que Teresa tinha conservado até a morte. Nesta vida, como Teresa muitas vezes teve ocasião de notar, a alegria não costuma ser de longa duração. Teresa sofreu muito quando o padre Cetina foi afastado de Ávila pelos superiores em julho de 1554. Tinha sido seu confessor durante menos de 4 meses e, no entanto, tinha ajudado a conseguir aquilo que durante 20 anos ela se esforçara por atingir. Com a saída dele, algumas dificuldades se levantaram na encarnação para lhes consentirem que tivesse confessor de outra ordem. Ou os jesuítas não quiseram continuar a ir ao convento, ou Teresa não teve autorização para ir a Saint-Gilles, pelo menos com a liberdade que desejava. Sofreu ela tanto com isso que uma de suas parentas, cujo nome não refere, a levou consigo para casa. Como é que isso era mais fácil de obter do que as visitas de um confessor jesuíta, não se vê muito bem. Mas Teresa afirma o fato claramente. Abre aspas. Uma parenta minha conseguiu levar-me para sua casa e tratei logo de procurar outro confessor entre os da companhia. Fecha aspas. Confessou-se provavelmente com o padre Hernando de l'Águila e a um outro jesuíta, até que pouco depois eles foram destinados a outras missões. As visitas que fazia a Saint-Gilles levaram-na a travar conhecimento com uma linda e jovem viúva que costumava passar muitas horas diante do Santíssimo Sacramento na igreja dos jesuítas. Quer se tivessem já encontrado na igreja, quer fossem apresentadas por um dos padres da companhia, veio a resultar daí uma das mais importantes amizades que Teresa teve em toda a sua vida. Poucos meses antes, Dona Guiomar de Ulloa era uma das mais alegres, mais ricas e admiradas entre as jovens senhoras de Ávila. De idade quase infantil, casara com Dom Francisco d'Ávila, senhor de Sobralejo, da ilustre casa de Vila Toro, que tinha um rendimento anual espantoso para a época de 1 milhão de maravedis. Primeiro em Placência e depois em Ávila, viveram eles em prazeres e luxos como a maior parte das pessoas da sua classe. Quando, por exemplo, Dona Guiomar ia à missa, um escudeiro ou um pajem levava a suntuosa almofada em que ela se ajoelharia. Tinha tido um filho e estava à espera de outro, quando em 1554 lhe morreu o marido. Como tantas das viúvas nobres de Castela, voltou-se dos prazeres do mundo para as consolações da religião. Deu a fortuna aos pobres e aos conventos, passou a viver e a vestir modestamente e a empregar muitas horas na oração. Debaixo da mantilha, levava para a igreja uma pequena placa de cortiça para se ajoelhar. 2 grandes serviços prestou esta mulher à Dona Teresa. Conseguiu-lhe, em primeiro lugar, um segundo diretor jesuíta, que era o dela própria. Foi o padre Juan de Prádanos, que fora mandado para o colégio de Saint-Gilles na primavera de 1555, tendo então 37 anos. Fora noviço em Salamanca, ao mesmo tempo que o padre Cetina, e embora só fosse padre havia 1 ano, era entusiasta da oração mental e da compreensão das almas. Sob a sua mais segura direção, pois era mais inteligente do que o padre Cetina, Teresa progrediu rapidamente nas artes da oração e da mortificação. Em segundo lugar, Dona Guiomar conseguiu autorização para que a sua amiga fosse viver com ela durante um longo período, provavelmente a partir do verão de 1559. Tinha isto, para Teresa, a vantagem de viver em maior isolamento e de conseguir
maior respeito pelas necessidades de uma contemplativa do que era possível num convento de 130 freiras, algumas das quais simpatizavam um pouco com ela, com Santa Teresa, né? Teresa refere o caso acidentalmente e sem desenvolver. Não há dúvida de que um pedido feito por uma senhora de tanto prestígio como Dona Guiomar teria grande peso, para mais tendo em conta o gênero da sua casa, alguma coisa de muito semelhante a um convento. Além da irmã Teresa da Encarnação, tinha Dona Guiomar a viver consigo uma mulher pobre, digna de todo o respeito, de uns 60 anos de idade, famosa em toda a província pela sua santa vida e penitências. Maria Dias del Vivar, vulgarmente conhecida como Maridias, que todos os dias passava horas em adoração ao Santíssimo Sacramento. Teresa viveu lá 3 anos, de 1555 a 1558. Podia agora encontrar-se com o confessor jesuíta sempre que era necessário. Podia rezar e fazer penitência sem ser perturbada. Dona Guiomar quase nunca estava com a sua hóspede, segundo esta mesma conta, exceto por uns momentos depois do almoço e do jantar. O padre Prádanos tomou sobre si a tarefa de completar na sua penitente o desprendimento de todas as coisas do mundo. Ele tinha já posto de lado quase tudo quanto um ser humano geralmente aprecia nesta vida. Tudo o que restava era um persistente gosto pelas conversas com alguns amigos, aliás, não nomeados. Talvez o padre Prádanos considerasse que eram distrações para ela, até as 2 piedosas mulheres e o cavaleiro santo. Um dos últimos laços que aprendia ao mundo desatou-se em novembro de 1555. Sua irmã Joana, que tinha deixado a Encarnação em 1553 para se casar com Juan de Ovalle, deixou Ávila com o marido, indo viver em Alba de Tormes. Abre aspas, tinha uma alma de anjo, escreveu Teresa acerca desta gentil e afetuosa moça, e nunca deixou de manifestar um ativo interesse pela família de Joana e os seus problemas. Também no ano seguinte, não se interessaria menos pelo casamento de seu irmão Lorenzo, em Lima, com Dona Juana Fuentes e Espinosa, filha de um dos conquistadores do Peru. Mas se era ainda capaz de quente e prática dedicação para com aqueles que tinham com ela vínculos de sangue, veio a atingir em casa de Dona Guiomar um grau de desprendimento de que há algumas provas bem sensíveis. Foi a propósito de uma reunião do padre Prádanos que as coisas se passaram assim. Disse ele que se alguém queria agradar perfeitamente à Divina Majestade, nenhum obstáculo, mesmo pequeno, entre a alma e Deus se devia considerar insignificante. A isto objetou Teresa, que parecia ingratidão pôr de parte pessoas a que só devia provas de bondade. Disse-lhe então o confessor que durante alguns dias perguntasse a Deus qual o seu desejo a respeito das suas últimas, poucas e inocentes amizades, e que recitasse o Veni Creator. Um dia, estando ela a rezar este hino, depois da prolongada oração mental, assaltou-a um êxtase tão súbito e tão forte que, abre aspas, quase me tirou de mim, de modo tão manifesto que não pude duvidar. Foi a primeira vez que o Senhor me fez esta mercê de arroubamentos. Entendi estas palavras. Já não quero que tenhas conversação com homens, senão com anjos. Causou-me muito espanto, porque a moção da alma foi grande, e puramente no espírito me foram ditas estas palavras. Fecha aspas. O temor deu lugar a uma profunda e sólida alegria. Desde esse momento, nunca mais ela foi capaz de ter afeição particular a ninguém, mesmo a um parente ou amigo,
que não fosse amigo e servo de Deus. Abre aspas. Se não entendo que é pessoa que ama o Senhor e se dá à oração, é para mim penosa cruz tratar com ela. Fecha aspas. Nada tinha nesta atitude de quietismo oriental. Pelo contrário, inspirou-lhe maior e mais frutuosa atividade no serviço de Deus. Durante o resto dos 3 anos que esteve com Dona Guelmar, começou a ter uma nova experiência, ao mesmo tempo terrível e deliciosa. Passou a ter a sensação de que Cristo, na sua sagrada humanidade, estava junto dela. O relato que faz disso, escrito por ordem do confessor, é um trecho perspicaz de autoanálise. Abre aspas para Santa Teresa. Depois aqui tem uma nota que... Eu vou ler essa nota antes do trecho, que eu vou ler porque o trecho é grande. A nota diz o seguinte, da referência, né, da autobiografia dela, diz o seguinte: Conservei a descuidada construção de Santa Teresa, na primeira frase, como em outros lugares, para mostrar quanto ela estava longe de efeitos meramente literários. A repetição de palavras estabelece frequentemente a confusão. Esta mulher de gênio pode ser redundante, tautológica e empolada, mas o leitor fica a conhecer o estilo dela, não o estilo do tradutor. Nunca ela se preocupou com uma coisa tão miúda como a pontuação. Há páginas seguidas sem ponto nem vírgula. Vários editores tiveram de suprir esta falta para tornar a obra pelo menos legível. Segui, de um modo geral, a pontuação do padre Silvério, mas, aqui e além, para maior clareza, tomei a liberdade de me afastar dele. O mesmo direi quanto aos parágrafos. Então, é a observação aqui do autor, né, do Walsh. Estando em oração no dia do glorioso São Pedro, vi Cristo junto de mim, ou, por melhor dizer, pois nada vi com os olhos do corpo, nem com os da alma, senti e tive a impressão de o ter ao meu lado. Por íntima convicção, via que era ele quem me falava. Eu, como estava longe de ter conhecimento de semelhantes visões, fui a princípio acometida de grande temor, e não fazia senão chorar. Contudo, ouvindo do Senhor uma só palavra de segurança, ficava no meu estado habitual, tranquilo, consolada e sem temor algum. Parecia-me andar Cristo sempre ao meu lado. Sentia muito claramente estar Ele sempre à minha direita e testemunhar todos os meus atos, mas não via em que forma, por não ser visão imaginária. Não havia ocasião em que me recolhesse um pouco ou não estivesse muito distraída e não o sentisse junto de mim. Fui logo ao meu confessor para lhe dar parte de tudo, bem aflita. Perguntou-me em que forma o via. Respondi-lhe que não percebia forma alguma. Indagou então: como podia eu saber que era Cristo? Tornei-lhe que não sabia como, mas não podia deixar de entender que o tinha junto de mim. Via e sentia isto claramente. O recolhimento da alma era muito maior, em oração de quietação muito contínua, com efeitos muito superiores ao que costumava ter. Tratava-se de coisa muito evidente. Procurei acumular comparações para dar a entendê-lo, mas nesta maneira de visão é certo, a meu parecer, que nenhuma quadra perfeitamente. É das mais subidas, segundo me disse depois um varão santo e de muito espírito, chamado Frei Pedro de Alcântara, de que adiante farei menção.
São Pedro de Alcântara aqui, né? Que foi que teve contato com Santa Teresa, né? Tenho ouvido de outros grandes letrados que entre todas é a visão em que menos se pode intrometer o demônio. Não há termos com que nós, mulheres de pouco saber, possamos descrevê-la. Os doutos muito melhor a explicarão. Se digo que nem com os olhos do corpo, nem com os da alma o vejo, porque não é visão com imagem, como percebo e afirmo que está o Senhor junto de mim com mais clareza do que se o visse? Não quadra bem a comparação se eu disser que é como uma pessoa que está às escuras ou é cega e não vê outra que se acha ao seu lado. Há alguma semelhança, mas não muita, porque em tal caso é possível percebê-la com os sentidos, ouvi-la falar ou mexer-se, ou mesmo tocá-la. Aqui nada disso há, nem reina escuridão. A alma percebe o Senhor por uma notícia mais clara do que o sol. Não digo que se veja sol ou claridade, mas uma luz sem manifestação sensível ilumina o entendimento para que a alma goze de tão grande bem. Traz consigo imensos benefícios. Perguntou-me ainda o confessor: quem disse que era Jesus Cristo? Ele me diz muitas vezes, respondi, mas antes que me dissesse, já em meu entendimento se tinha imprimido que era ele. Nas mercês recebidas anteriormente, embora me afirmassem, eu não o via. Se uma pessoa que eu nunca houvesse visto e só conhecesse pela fama, viesse falar-me, estando eu cega ou em grande escuridão, e me dissesse quem era, crê-lo-ia, mas não o poderia afirmar com tanta certeza como se a visse. Aqui, sim, sem que se veja, imprime-se tão clara a notícia que não parece possível haver vacilação. Quer o Senhor que fique isto tão impresso no entendimento que não se pode duvidar. É tanta certeza como de coisa que se viu, e ainda mais, porque algumas vezes nos fica suspeita de ter sido imaginação o que vimos, mas aqui, ainda que de passagem ocorra algum receio, fica por outro lado tão grande convicção que não tem força a dúvida. Esse é o depoimento de Santa Teresa a respeito dessa presença, né, de Cristo ao seu lado permanentemente, né? E a tentativa dela de explicar isso, né, principalmente para o confessor, né? Então aqui ela chama a atenção, né, da iluminação do entendimento, né, do intelecto, né, para que ela tenha certeza de que quem está do lado dela é Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Numa festa de São Paulo, durante a missa, foi provavelmente em 25 de janeiro de 1558, Teresa começou a ter o conhecimento de que Cristo estava a seu lado, em sua sagrada humanidade, gloriosamente ressuscitada, com indescritível beleza e majestade. Era uma visão intelectiva, não imaginativa, e por conseguinte, segundo os doutores da teologia mística, de um tipo muito mais alto. Nisto está Teresa em perfeito acordo com Santo Tomás de Aquino. Aqui tem a citação de Santo Tomás de Aquino, acerca das visões corpóreas, imaginativas e intelectivas. A primeira corresponde à fase purgativa da experiência, visões corpóreas, né, da experiência mística. Vem através dos sentidos e pode ser uma ilusão. A segunda
que habitualmente ocorre na fase iluminativa, é uma representação positiva que, no entanto, é na imaginação que existe. A terceira, experimentada na oração de união, é diretamente ao entendimento que se manifesta. As visões de Teresa pertencem a esta última e mais alta categoria. Nas suas tentativas para as tornar claras aos outros, ela oferece uma explanação meticulosa, em que se debate em busca da palavra justa, se repete muitas vezes e recorre, por fim, à sua analogia preferida, a água. Vamos ver aqui mais uma dessas tentativas de Santa Teresa. Abre aspas. Não é brilho que deslumbre, é brancura suave, resplendor infuso, que dá deleite grandíssimo à vista e não a cansa. O mesmo digo da claridade em que se vê esta formosura tão divina. É luz tão diferente da que há na terra, que a claridade do sol nos parece apagada, em comparação daquele fulgor esplêndido que se representa à nossa vista. Quem a viu uma vez, não quisera mais abrir os olhos. É como contemplar uma água muito límpida que desliza sobre cristal e reverbera o sol. E olhar depois outra muito turva que corre por cima da terra em dia de grande nevoeiro. Não é que se veja o sol, nem semelhança de luz solar, mas em suma, é luz que mostra ser verdadeira, e a deste mundo é como coisa artificial. Luz que não conhece noite, brilha sempre e nada a pode ofuscar. Finalmente, é de tal sorte que, por grande entendimento que uma pessoa tivesse, não a poderia figurar, esforçando-se em todos os dias da sua vida. Fecha aspas. Igualmente cuidadosa é a sua tentativa de explicar como é que houve palavras de Cristo sem o auxílio dos sentidos. São umas palavras muito distintas, que não se percebem com os sentidos corporais, mas se entendem muito mais claramente do que se fossem ouvidas. Com efeito, aqui na Terra, quando o que se diz não nos agrada, podemos tapar os ouvidos ou fixar a atenção em outra coisa, de maneira a não compreender, embora percebendo o som das palavras. Nessas práticas de Deus à alma, não há remédio algum. Ainda que nos pese, havemos de escutar e estar com a inteligência tão lúcida para compreender o que Deus quer que entendamos. Que não há querer ou não querer. O Onipotente quer que saibamos o que se há de fazer, e Ele quer, dando-se a conhecer por verdadeiro Senhor nosso. Fecha aspas. Então vou terminar aqui a leitura com essa descrição de Santa Teresa, né? Dessa experiência, né? Que ela teve enquanto estava na casa da Dona Guiomar, né? Enquanto ela não estava lá no convento da Encarnação, né? Então aqui, primeira coisa a respeito do confessor, né? Do Francisco Borgia, né? O São Francisco, né, de Borgia, ele então foi quem acalmou mais na verdade os amigos de Santa Teresa, né, por causa da sua alta patente, digamos assim, na ordem dos jesuítas, né? Ele na verdade
também ajudou Santa Teresa, obviamente, né? Mas vocês perceberam na leitura, né, que depois que ela consultou o padre Francisco de Borja, ela continuou a seguir muitas das recomendações do padre Cetina, aquele desconhecido padre, né, que a ouviu primeiro, né, e sobre a oração mental e sobre as mortificações, né? Então a primeira coisa é essa, né? A segunda coisa é que as experiências narradas aqui por Santa Teresa são de, enfim, elevadíssima estatura, né? Nível, né? É uma experiência mística que, enfim, e só os grandes místicos têm mesmo, né? E nós vemos ela lutar, né, com as palavras, né, para descrever essas coisas para as outras pessoas, né? E aqui é uma menção muito rápida, né? Que diz que ela obteve, né, um parecer de São Pedro de Alcântara a respeito dessa experiência, né? E ela diz: é das mais subidas, das mais elevadas, segundo me disse depois um varão santo e de muito espírito, chamado Frei Pedro de Alcântara, de que adiante farei menção, né? Então aqui é o contato, né, desses dois grandes santos místicos da igreja, né, que ela se refere aqui rapidamente, né, quando ela estava com essa experiência de presença de Nosso Senhor ao seu lado, né? Tá certo? E agora eu gostaria de ouvir os comentários e as observações de vocês, se existirem. Oi, professor. Oi, Márcio. Esse trechinho me lembrou uma parte, né, na própria Filateia do São Francisco de Sales. Ele fala exatamente para poder não desprezar esses favores que Deus faz, que seria uma espécie de desfeita com Deus. Então, discernido, né, devidamente que é algo de Deus, ou pelo menos enquanto não se discernir, até que tenha material inclusive para discernir, que aquela pessoa tem essas contemplações, né, para poder não fazer pouco caso disso. Mas é só isso, é só um lembrete dessa parte, que bate inclusive com esse conselho de São Francisco de Borja. Obrigado. Pois é, né? E como desprezar isso, né? Se o sentimento dela era tão vivo, né? Se o intelecto dela estava tão certo, né? Como desprezar isso, né? E a descrição dela bate com várias descrições de outros místicos, né, a respeito da claridade, né, da luz que vem de Nosso Senhor, né? Ela compara com a luz do sol, né? E fala que isso que o sol parece escuro, né, em comparação com essa luz, né? E isso também faz lembrar um sonho de São João Bosco, né, em que ele encontra com o menino dele, né, já no céu, o Domingos Sávio, né, e ele encontra com ele num lugar em que São João Bosco pensa que é o paraíso, né? E aí o Domingos Sávio fala para ele: não, isso aqui não é o paraíso não, mas essas plantas são tão brilhantes, parecem diamante, essa música que está tocando é tão sublime,
E essa claridade, então, aí falou, não, isso aqui não é nada, isso aqui é uma antivisão do céu, etc, 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 né? E, e ele pede ao Domingos Sávio para ver essa luz, né? Que ele fala que não é aquela que ele estava vendo, mas essa luz tão brilhante, tão... ele faz a comparação do sol também, o Domingos Sávio, né? Perante essa luz, a luz do sol parece escuridão, e Domingos Sávio acaba por tentar mostrar a luz do céu para ele, pedindo para ele olhar por horizonte, né? Ele fala, não, então você olha para o horizonte que você verá essa luz. E aí a descrição do santo é muito engraçada, porque ele diz que viu a luz, mas como se fosse um relâmpago. Mas um relâmpago tão forte que não só o acordou do sonho, como o jogou da cama que ele estava no chão, né? Então, assim, as descrições que a gente tem dessa luz que é a luz que os bem-aventurados no céu veem, é uma descrição tão elevada, né, que o nosso intelecto não consegue perceber, né? É a luz intelectual, né? Uma luz que ilumina, né? É uma espécie... nós temos no atual momento da nossa vida, aqui onde estamos, né, uma luz que a igreja diz que é a luz da fé, né, que ilumina o nosso intelecto. E essa luz da fé se transformará nessa, enfim, porque lá nós não precisamos ter fé, né, nós estamos vendo essa luz inimaginável, né, para nós. A gente lê isso aqui e fica muito satisfeito dessa luz existir, mas infelizmente a gente não tem imaginação suficiente, né, para imaginar essa luz que tudo ilumina, que tudo clareia, que tudo esclarece, que enfim, né, nós não temos, como nem Santa Teresa tem palavras suficientes para isso. E nós sequer temos um entendimento disso, né? Mais alguma observação? Então, opa! O senhor fez lembrar uma coisa, professor. Essas inscrições parecem que eles, assim, fora do tempo da internet, você podia abrir alguma coisa e ver como era um lugar, como é um lugar, né? Parece aquelas inscrições das pessoas que viajam para lugares assim muito bonitos, aí vem para cá, conta para a pessoa, e a pessoa fica sem sequer conseguir imaginar, ou então faz aquela cara da sua cara que diz, você está me contando exagero, uma coisa assim, né? Porque a gente pode descrever, mas não tem aqui por perto algo, referência, né? A pessoa ter pelo menos uma noção disso. Né? Só nos tempos da internet a gente abre um vídeo, uma fotografia, né? Principalmente um vídeo, né? Que dá uma sensação mais vívida do que é aquele lugar, para ter uma noção, né? Mas é mais ou menos isso. E essa visão do São João Bosco que o senhor me passou, me deu essa lembrança, que às vezes a gente vai a algum lugar, conta, e a pessoa não consegue captar, né? Tão fora deste mundo que a coisa é. Ela não foi feita para os sentidos físicos, né? Porque os nossos sentidos físicos foram feitos por Deus, nos foram dados por Ele, com a limitação do universo sensível e visível, né? Essa outra luz, ela é percebida pelos sentidos da alma, né? E sobretudo pelos sentidos mais elevados da alma, né? Então, fica mesmo sem descrição, né? Ela ouve
mas não são palavras que passam pelo ouvido, né? Ela vê, mas não é coisa que passa pela visão. Então está muito acima dos nossos sentidos físicos, né? É um conhecimento que, ao contrário de todos os outros, né, tudo que a gente sabe, tudo que está na nossa mente, normal, né, vem através dos sentidos, não é isso? Aristóteles já falava isso há 3.000 anos, né, quase. Mas esse não é. Esse conhecimento que ela tem aqui é o conhecimento que vem do alto e não das coisas criadas, né? Vem do incriado, né? E, portanto, não passa pelos sentidos físicos. Os sentidos físicos não foram feitos para isso, né? Os sentidos físicos foram feitos para que nós pudéssemos captar tudo do mundo da natureza, né? Mas essa coisa que Santa Teresa está recebendo, esse conhecimento que ela está recebendo, vem do incriado e não da criação, né? Então ela não há possibilidade alguma disso passar pelos sentidos físicos, né? E essa é a dificuldade que Santa Teresa tem, né? De não passando pelos sentidos físicos, ela poder explicar, né, essa experiência às outras pessoas, né? Só mesmo realmente confessores experimentados poderiam captar o que ela estava falando, do que ela estava falando e o que poderia ser isto, né? E aqui nós entramos numa região completamente longe dos nossos sentidos, né? E região acessível apenas a essas almas escolhidas, né? Tá certo? Professor, daí a gente vê a riqueza do mundo espiritual, né? Como diz o credo, né? Criador do céu e da terra, né? Do invisível e do invisível. Que é invisível aos sentidos, né? Ele pode ser revelado por Deus a quem ele quiser, né? E como é rasteira essa noção cartesiana de só as coisas que são sensíveis, né, captáveis pelos sentidos físicos, e que a realidade, né, completamente é uma coisa que afasta a gente de Deus, põe em desprezo completamente a revelação de Deus, né? Completamente. É o que a ciência tende a fazer para nós hoje. Maria Cristina está falando assim, é legal pensar como que uma alma que se dizia sensual e que viu o próprio lugar no inferno, Deus elevou a tal nível. Deus é que faz todas as coisas mesmas. Enfim. Santa Teresa está sempre chamando a atenção para isso, né? Primeiro que o entendimento dela é parco. Segundo que ela não tem merecimento algum. Enfim... E aí a gente vê toda a potência, né? A onipotência de Deus, né, para fazer as coisas acontecerem, né? É uma coisa belíssima, né? Professor, sim, no livro da vida, capítulo 10, ela usa umas palavras que eu acho, assim, tentando descrever, ela fala assim, nesse estado, a vontade ama, a memória, creio, está quase perdida e o entendimento, embora não me pareça estar perdido, não raciocina, quer dizer, não funciona, mas fica espantado com o muito que entende, pois é da vontade de Deus que ele perceba que daquilo que sua majestade representa, não entende coisa alguma. E o Márcio falou aí nesse conhecimento, nesse método cartesiano, quando a gente é apresentado a essa descrição da Santa Teresa, é quase um faz-me rir, né, professor? Essa ânsia cartesiana de conhecer, eu diria científica, né? De conhecer por um método, é engraçado, assim, né?
porque a gente sabe, é puramente de raciocínio lógico, mas por trás, esse pessoal também é todo, como a gente já sabe, né, professor? Todo esotérico. Esse negócio não pode dar certo, não, né, professor? É tudo bruxo, é. Não, não pode dar certo. Na verdade é o seguinte, eu acho assim, Deus deu pra gente uma certa liberdade de entendimento natural. Né? Nós temos, naturalmente, o homem tem a razão dele, não é? Sua inteligência, não é? Para olhar para a natureza e estudar a natureza e tirar conclusões sobre a natureza. Não é? Isso é muito bom. Não é? E Deus quer isso de nós, não é? Que nós nos empenhemos, não é? com o que Ele nos dá, né? Para fazer coisas aqui, né? Melhorar as coisas aqui, criar a partir das coisas que Ele criou, novas coisas, né? Para facilitar a nossa vida, etc, etc, etc. Então a ciência encarada nesse sentido, como conhecimento das coisas que Deus fez, ele é bom. Né? A ciência nesse aspecto é boa. Né? O conceito de ciência, né, como o conhecimento das causas das coisas que acontecem no mundo, né? Agora, o problema é que se você mistura isso, né, como foi misturado na Renascença, com bruxaria, você acaba na ciência moderna, né? Então, a ciência moderna é, digamos assim, uma mistura, né, daquele ímpeto natural do homem de conhecer, de deduzir, de criar, né, com a bruxaria. Isso é a ciência moderna. Né? Muitas coisas boas saem da ciência moderna justamente porque o homem tem essa capacidade, né, de tirar conclusões válidas e fazer coisas boas. Mas esse homem renascentista é o homem, exatamente o homem que criou a ciência moderna, é o homem típico que se esqueceu voluntariamente de Deus. E, portanto, essa ciência moderna, ela não tem nenhuma ligação com o Criador das coisas. E, portanto, é o que nós estamos vivendo hoje. Né? Nós não procuramos mais o Criador nas coisas que a gente faz. Né? E como ela é materialista, ela só se preocupa com a matéria, ela também esquece, né, do que o Santo Tomás falava da matéria, né? Da matéria, do que é feita as coisas, né? Que a matéria é confusão. E a física moderna já provou isso amplamente, né? Que a matéria é confusão. Então, como o conceito de forma aristotélica foi perdido pela ciência, nós estamos... a ciência já não é a via, né, de conhecimento das coisas criadas e de dar glória a Deus. Né? Ela, em um certo momento da humanidade, ela foi assim, né? Mas agora ela se perdeu. Mas esse conhecimento que a gente fala, né, vinda do incriado para o criado, né, a possibilidade desse conhecimento também já se perdeu. Né? Ninguém mais acredita nessa possibilidade. Né? Eu digo, no mundo que se descristianizou e também na própria igreja, né? Que hoje quer dizer, a maior parte dos clérigos, enfim, não acredita mais nessas coisas. Né? Enfim, então, agora é belíssimo, né? A gente vê a descrição de Santa Teresa e a própria luta dela com as palavras, né? Para descrever essa coisa tão sublime que acontecia com ela. Né? É um bálsamo para nós, né? Esse tipo de leitura. Só uma nota, né, professor, que a gente faz essa comparação com o conhecimento que é praticado hoje, né, o dito científico, mas a verdade
é que os êxtases de Santa Teresa, ela não buscava nada disso, né? Ela buscava o Criador, né? Mas é bem interessante as palavras que ela utiliza para dizer que há exatamente o que o senhor acabou de ler, né? Uma desconexão com os sentidos. A apreensão da verdade, ela está acima, pelo que a gente depreende, acima da compreensão dos próprios sentidos. Sim. Esses instrumentos imperfeitos, né, que a gente tenta utilizar na nossa vida para, vamos dizer assim, ter alguma constância naquilo que a gente consegue aprender do alto, né? Porque a gente está sempre caindo, né, professor? A gente está sempre voltando, sempre... Claro que eu acho que a vida mística, ela é uma vida de ascensão. Todos falam isso em degraus, então as várias estágios, como Santa Teresa aqui fala de 4, né? Mas olha, a gente vai percebendo que é graça pura de Deus. Eu acredito assim, junto com a nossa vontade, nos estabilizar nos não, porque eu nem me ponho nesse meio, assim, mas estabilizar a pessoa que vive isso, né, essa busca, estabilizar em algum estágio ou degrau de apreensão de Deus, porque ela não caia, né? A vontade dela continue sustentando aquele estágio que ela alcançou. Não, sem dúvida. Enquanto você falava, eu lembrei do seguinte. Se o homem, não é, nessa sua busca de entendimento do universo sensível, tiver a correta noção da limitação que ele tem de conhecimento a respeito do universo, ele praticará a ciência de forma correta. O problema é que esse homem, ele se perde na sua soberba e começa a acreditar que, ao conhecer o que ele conhece sobre a natureza, ele conhece tudo o que se tem para conhecer. E aí que é o problema, né? Como a ciência nasceu já descristianizada, a ciência moderna, que eu digo, ela perdeu essa noção, né, do conhecimento das criaturas e do conhecimento de Deus, né? Seria possível o desenvolvimento da ciência e a evolução da ciência, né, desde que o homem tivesse a perfeita noção de que esse conhecimento é limitado. Esse conhecimento, ele deve ser contido, inclusive, dentro de uma visão sobrenatural da vida, né? Como isso não ocorreu, né? Agora, essa via, né, de ascensão mística, né, ela tem vários perigos, né? Como você disse, né? O místico tem que ter uma vontade férrea, né, para continuar nesse caminho e para continuar nessas experiências, né? É um negócio... por isso que precisa de confessores, né? Por isso que precisa de esteios, né, para que a pessoa não se perca, né, Por isso que eu falo, né? A gente sempre, muitas vezes a gente deseja, né, que Deus apareça pra gente e nos conte as coisas, etc, etc. Acho que a gente não deve desejar isso. Porque enquanto a gente está recebendo as coisas de Deus pelas causas segundas, está muito bem proporcionado para a nossa vida, né? Quando uma alma começa a receber
as coisas de Deus em causa primeira, a vida fica virada de cabeça para o ar. A vida normal. Alguma outra observação? Comentário? Então nós estamos aqui na página 180. E se Deus quiser, amanhã a gente retoma esse capítulo. Nós já estamos no final dele. E talvez comecemos outro ainda amanhã. Deus lhes pague a paciência, a presença, os comentários, as observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.